Bem-vindo ao Eletrificado. Sou Dylan Loomis, seu apresentador. Imagino que muitos já viram Elon no podcast All In falando sobre a Tesla. Mas eu quero explicar algo que Elon disse sobre inteligência artificial, 5 e Full Self-Driving que eu ainda não vi ninguém aprofundar. Elon disse que havia um gargalo de desempenho na versão atual da inteligência artificial 4. Sobre isso, Elon afirmou que a inteligência artificial 5 terá uma melhoria de 40 vezes para acelerar o ponto mais limitado do processamento da inteligência artificial 4. E qual exatamente é esse gargalo? É a FASMU Operação Softmax. Não entrarei em detalhes técnicos para não sair da minha área de conhecimento. Só saiba que no fim das contas, uma operação softmax é apenas uma função matemática. Ela gera uma distribuição de probabilidade que soma 1. Ou seja, ela transforma previsões em probabilidades. Por exemplo, talvez o carro ache que há 80% de chance de algo ser uma placa de pare. Há 15% de chance de ser uma placa de dê a preferência e 5% de ser outra coisa. O modelo Full Self-Driving da Tesla processa esses fluxos de vídeo para tomar decisões de direção. E essas operações de softmax ponderam diferentes opções, como trajetórias, detecção de objetos ou diferentes comportamentos. O motivo disso ser um gargalo é porque realizar todos esses cálculos envolve operações muito caras, uma das quais são exponenciais, mas aí já entramos no lado matemático da coisa. Basicamente, o Inteligência Artificial 4 não foi projetado para executar essas operações nativamente, enquanto o Inteligência Artificial 5 será. Elon também disse que o Inteligência Artificial 4 estava executando essas operações de softmax não de forma nativa, mas em modo de emulação, o que pode ser entendido como uma solução alternativa. Ou seja, os cálculos não seriam realizados nos aceleradores dedicados do chip, mas sim simulados ou emulados usando unidades de processamento de uso mais geral. Elon disse que, atualmente, usando uma inteligência artificial 4 para fazer esses cálculos de softmax, eles precisam dividir isso em basicamente 40 etapas sequenciais, enquanto que com o futuro inteligência artificial 5 ele vai lidar com esses cálculos de softmax de forma nativa, com suporte de hardware integrado, o que vai reduzir esse processo para apenas algumas etapas. E só isso já deve proporcionar um processamento até 40 vezes mais rápido para essa operação. Resumindo, o que isso significa para usuários como nós? Isso vai permitir uma inferência full self-driving mais suave e muito mais eficiente, sem qualquer comprometimento na segurança ou aumento de latência. Uma das chaves para eu entender isso foi a paralelização, que é executar tarefas em paralelo em vez de fazê-las de forma sequencial. Sequencial é fazer uma coisa após a outra. Paralelo é executar tudo ao mesmo tempo. O que Elon estava sugerindo é que com inteligência artificial, sim com aquela operação softmax e esses problemas matemáticos exponenciais provavelmente poderão ser totalmente paralelizados, ou seja, executados simultaneamente, o que vai reduzir o tempo necessário para realizar essas operações de computação graças ao novo hardware dedicado que pode executar essas operações nativamente no inteligência artificial 5. E além disso, é provável que minimize a movimentação de dados entre a memória e os próprios processadores, o que certamente pode ser um grande gargalo nos chips de inteligência artificial. Então eu espero que agora faça sentido por que aquela distribuição de probabilidade, que soma 1, que basicamente é o resultado dessas operações softmax, vai permitir que o Full Self-Driving pareça ainda mais consciente até o final deste ano. As probabilidades do que o carro vê precisam ser melhor ajustadas, permitindo que ele chegue a conclusões mais rápido. Elon comentou rapidamente que o Inteligência Artificial 5 será bem superior em computação de precisão mista. Com as redes neurais, elas basicamente estão apenas executando esses cálculos matemáticos, mas nem todos precisam ser feitos com a precisão máxima. Você talvez já tenha visto ponto flutuante, 16 e ponto flutuante, 32 por aí, que indicam qual é o nível de precisão ou quanta precisão é necessária. Ponto flutuante, 32 é chamado de precisão total e ponto flutuante, 16 de meia precisão. Mas tudo o que você precisa saber é que o Inteligência Artificial 4 atualmente tem dificuldades com essa computação de precisão mista, enquanto o Inteligência Artificial 5 vai lidar facilmente com modelos de precisão mista. Parece que o Inteligência Artificial 5 vai alternar dinamicamente entre essas precisões em tempo real no nível do hardware, o que não exigiria nenhum truque ou solução alternativa de software. E novamente para nós, o que importa é que isso significa que o Full Self-Driving será mais rápido, com tomadas de decisão mais ágeis. Vai ser mais eficiente, o que vai ajudar a Tesla a desbloquear esses parâmetros extras. No fim, deve ser mais fácil de escalar e aprender novos ajustes para o modelo. No fim, deve ser mais fácil escalar e ajustar o modelo.
Então é isso, só lembre-se, emulação, que basicamente é simular essas operações matemáticas no software, é ineficiente e mais lenta do que rodar nativamente no hardware, que é o que o Inteligência Artificial 5 vai desbloquear. E agora eu vou passar rapidamente por tudo de importante que Elon disse, então se você já viu isso, é só pular para o próximo capítulo. A Tesla está finalizando o design do Optimus versão 3. Ainda não vimos esse. Ele terá a destreza manual de um humano, o que é uma afirmação enorme. Ele afirmou que o Optimus, especialmente a engenharia das mãos, pode exigir mais esforço mental de Elon do que qualquer outra tarefa. Não é tão difícil quanto a Starship, mas é mais difícil que qualquer coisa na Tesla. Ele afirmou que não há cadeia de suprimentos para o Optimus. A Tesla está construindo tudo do zero. Nenhum atuador está disponível na cadeia de suprimentos atual. Elon afirmou que o custo marginal para produzir 1 milhão de unidades por ano é cerca de 20 mil dólares americanos a 25 mil dólares americanos como ele espera. Mas depende do custo do chip de inteligência artificial. Ele afirmou que o chip de inteligência artificial do Optimus pode custar Estados Unidos $5.000 ou Estados Unidos $6.000 talvez mais, o que considero alto. A maioria deve ter esperado entre Estados Unidos $1.000 e Estados Unidos $2.000, mostrando como o cérebro do Optimus será importante. E voltando aos atuadores, Elon disse que cada braço do Optimus vai ter 26 atuadores. Ao todo, entre os dois braços, são 52, incluindo motores, caixas de engrenagens e eletrônica de potência. Todos eles foram projetados do zero na Tesla. Atualmente, a Tesla está enfrentando dificuldades com o design final do hardware. O principal desafio de engenharia é, de novo, com a mão. A Tesla está finalizando o design do Inteligência Artificial 5. Será um grande salto para a Inteligência Artificial 4. Alguns aspectos dele serão 40 vezes melhores que o Inteligência Artificial 4. As equipes de engenharia estão trabalhando de perto tanto no software quanto no hardware, então as equipes conhecem todos os fatores limitantes. Equipes de hardware e software coprojetam o chip. O Inteligência Artificial 5 terá poder de computação 8 vezes maior que o Inteligência Artificial 4. Ele terá 9 vezes mais memória e 5 vezes mais banda de memória. Elon acredita que o Inteligência Artificial 4 será de 2 a 3 vezes mais seguro que um humano na direção autônoma, podendo chegar a 10 vezes. Na versão 14 do Full Self-Driving, que Elon está chamando de a maior atualização do Full Self-Driving desde a versão 12, ele disse que será lançada nos próximos meses. Então, existe uma chance de que neste mês a gente receba um lançamento de acesso antecipado, mas como eu já disse antes, eu não esperaria um lançamento amplo até no mínimo em algum momento de outubro. A Tesla ainda espera aumentar a contagem de parâmetros na versão 14 em uma ordem de grandeza. Elon disse que nossos carros parecerão sencientes até o fim do ano. Robin Daniel concedeu uma nova entrevista à Bloomberg que durou mais de 20 minutos, e com todo respeito a ela, só vou dizer que ela tem um jeito de falar muito sem realmente dizer muita coisa. Vou deixar o vídeo completo abaixo se quiser ver, mas quero compartilhar só uma parte. Sim, tudo certo. Ele já se expressou assim antes. E sabe, do nosso ponto de vista, na verdade, ter as energias criativas dele em vários projetos fora da Tesla acaba ajudando a Tesla. Sim, eu sei que isso soa estranho e as pessoas realmente não entendem, mas tendo trabalhado com ele por 11 anos, na verdade, isso beneficia a Tesla quando ele faz coisas que não estão na missão da Tesla, fora da Tesla, tanto do ponto de vista de recursos quanto de motivação. Então, acho que para realmente entender esse ponto, é preciso entender Elon e como ele realmente trabalha. Foi isso que o Conselho buscou com esse plano. Um exemplo rápido e claro para provar. LiDAR. Elon trabalhou com o LiDAR na SpaceX, onde aprendeu seus pontos fortes e fracos. Se Elon não tivesse tido essa oportunidade e aprendido tudo isso, quem sabe, talvez a Tesla tenha perdido alguns anos no início ao seguir o caminho do LiDAR. Eu poderia continuar com mais exemplos, mas sei que alguns de vocês ainda estão frustrados com o Elon não estando na Tesla em tempo integral. Espero que entendam que, com a equipe de líderes e o ritmo da Tesla, ele não precisa estar lá o tempo todo. O meio período do Elon ainda supera o tempo integral de quase todos, e enquanto isso, a votação em novembro. Se correr bem, ele estará muito motivado. E isso é o que precisamos, na minha opinião. Elon é inteligente o suficiente para saber como dividir seu tempo. Alexandre disse que de janeiro do ano passado a fevereiro deste ano, a Tesla gastou cerca de 3,3 milhões de dólares em segurança para Elon e pediu ao conselho para aumentar muito esse valor, após os acontecimentos dessa semana.
Elon respondeu dizendo que precisa reforçar a segurança. E para ser transparente, eu enfrentei algumas questões esta semana, pois os acontecimentos impactaram Ashley e a mim de forma inesperada. Então, primeiro, obrigado pela sua paciência comigo esta semana. Existem alguns eventos na vida que simplesmente te despertam de uma forma que faz você querer estar com o que você ama, enquanto processa as coisas e determina qual é a melhor maneira de seguir em frente. Segundo, se algum de vocês precisar de alguém para conversar, saibam que meu e-mail está sempre aberto. Vai levar um tempo para eu responder, mas eu sempre acabo respondendo. E terceiro, voltando ao assunto, eu vi muitos chamados à violência contra Elon em plataformas como Reddit e Blue Sky nos últimos dias. Essa situação não deve ser tratada levianamente. Eu espero que todos nós possamos concordar, pelo menos, que os Estados Unidos estão definitivamente em uma encruzilhada ou em um ponto de virada, de certa forma. Nunca encorajaria Elon a viver com medo ou evitar multidões, mas precisamos dele por perto, não só pela Tesla, mas para que todas as suas empresas alcancem o potencial. Resumindo, obrigado pela paciência, compreensão e gentileza comigo, mas... Segundo, fiquei muito animado ao ver o Elon dizer isso e... Por fim, se você ora, peço que inclua a proteção do Elon em suas orações nos próximos meses. A Tesla informou que até o fim do próximo ano espera operar cerca de 4,5 gigawatts de armazenamento de baterias na Austrália, o equivalente a 12 gigawatts-hora. O diretor regional da Tesla Energy, APEC, afirmou que esse número deve dobrar no futuro, à medida que sistemas de armazenamento de baterias se tornam essenciais para a energia australiana. Ele afirmou que debates informados, colaboração, engenharia, design, testes e uma base crescente de evidências e experiência fazem o sistema de energia depender dessa tecnologia para garantir robustez. A parte mais importante dessas evidências empíricas: esses sistemas já estão instalados, eles estão funcionando. Os números estão aparecendo e os operadores querem mais. Esse é o modelo que vai se proliferar. Assim como o Tesla semi-será no final das contas, essas linhas de negócios são todas sobre economia. Na maioria das vezes, o dano à marca não vai ter impacto nenhum aqui. Tudo se resume aos números financeiros. O chefe de desenvolvimento de negócios da Tesla para a APEC afirmou não acreditar que a Tesla venderá outra bateria na Austrália. Isso não é formação de rede. Se você perdeu meus vídeos recentes sobre o tema, saiba que é basicamente criar inércia sintética. A Tesla possui artigos técnicos afirmando que inversores de formação de rede fornecem respostas mais consistentes e controláveis do que geradores síncronos convencionais. Isso ocorre porque inversores de rede, como os da Tesla, fornecem inércia sintética. Eles utilizam algoritmos avançados. Pense no autobidder, enquanto os geradores síncronos tradicionais, que fornecem inércia, usam massa rotativa, o que claramente vai carecer de um certo nível de precisão. As baterias formadoras de rede têm arquitetura modular e funcionam mesmo com falha de unidades individuais. Então, é isso, tudo isso para dizer que o palco está lindamente preparado para a ascensão da Tesla Energia nos próximos anos. Jed Dorsheimer, da William Blair, afirmou que isso marca um divisor de águas para clientes de armazenamento de energia e reforça nossa tese otimista sobre esse setor. Está cada vez mais difícil manter nossa classificação de desempenho de mercado, especialmente com o bom momento dos negócios de energia e robotáxi. Isso estava falando sobre o Mega Block, mas também expõe o viés deles, porque se é difícil manter uma classificação de desempenho de mercado, então é só sair dessa classificação. Mas é só mais do mesmo. Analistas de Wall Street com medo de se arriscar. A SP Global Mobility divulgou um relatório sobre fidelidade à marca para 2025 e de novo não vi ninguém comentar. Isto aqui é da Automotive News falando sobre o relatório, mas eles disseram que os proprietários da Tesla estão migrando para marcas tradicionais em maior número, escolhendo uma mistura de veículos a gasolina, híbridos e elétricos a bateria. Mas vamos apenas olhar para os dados e esquecer do que os analistas estão culpando. Eles disseram que a Tesla perdeu sua coroa de fidelidade para a Ford no segundo trimestre, após uma queda de 9,4 pontos percentuais em relação ao ano passado. A fidelidade da Ford no segundo trimestre foi de 59,6%, liderando o caminho, e a 58,1%. Só para saber, esses dados são de todos os 50 estados dos Estados Unidos da América, e vale a pena analisar porque acompanham transações reais. Não é apenas uma pesquisa ou sentimento. Resumindo, a taxa de fidelidade é a porcentagem de lares que possuem Tesla e compram outro Tesla ao procurar um carro novo. Atualmente, a média da indústria é de cerca de 51%, então a Tesla ainda está acima da média.
A razão de conquista é o ganho líquido de clientes em comparação com as perdas. Então, uma razão hipotética de 5-1 significaria que a Tesla está conquistando 5 clientes para cada um que perde. E um contexto importante: o pico da Tesla para sua porcentagem de fidelidade foi de 73% em junho do ano passado. O menor valor foi em 49,9%. Então, nos últimos meses, houve uma recuperação nesse número, chegando hoje a cerca de 58%. Portanto, por enquanto, é correto dizer que o pior provavelmente já passou, e os dados mostram isso quando se trata de qualquer nível de dano à marca Tesla nos Estados Unidos da América. Também quero deixar claro que esses números de fidelidade se aplicam apenas a lares que estão comprando veículos novos, então esses números não se referem a todos os proprietários de Tesla nos Estados Unidos. Novamente, eles estão falando apenas da parcela desse mercado que está procurando um veículo novo e o que estão fazendo. Mas aqui está o principal motivo pelo qual estou compartilhando isso. Enquanto 70% dos proprietários de Tesla escolheram um elétrico como seu próximo carro no primeiro semestre deste ano, 330 mudaram de tipo de combustível, e um microcosmo disso, em um recorte das migrações de proprietários de Tesla para a marca Chevrolet, 55% desse grupo compraram um Chevrolet a gasolina no primeiro semestre deste ano. Agora sim, a Tesla conquistou mais proprietários da Chevrolet do que o contrário, mas 30% dos proprietários de Tesla que compraram um veículo novo e trocaram seu Tesla no primeiro semestre deste ano voltaram para veículos a combustão ou híbridos. Então, em termos de números brutos, talvez tenhamos entre 15 e 30 mil pessoas no primeiro semestre deste ano que trocaram seu Tesla por um veículo a gasolina ou híbrido, o que é mais do que eu esperava. E claro, sou tendencioso porque minha experiência como proprietário de elétrico tem sido simplesmente incrível e pessoalmente nunca voltaria atrás, a menos que acontecesse algum evento inesperado tipo cisne negro. E tenho certeza de que há pessoas que talvez não tenham carregador em casa, ou querem materiais internos mais premium, ou não gostam do estilo minimalista de tudo na tela. Eu entendo tudo isso, mas novamente só estou dizendo que o contexto importa, e olhando para os dados de 2024 durante boa parte do ano, apenas cerca de 12% das pessoas estavam mudando para gasolina ou híbrido. Então, achei interessante, nada para entrar em pânico, mas pelo menos algo para ficar de olho. E também queria destacar que só porque a fidelidade à marca Tesla caiu em relação ao ano passado, ela está na verdade se recuperando em relação ao primeiro trimestre deste ano. Algumas das versões mais recentes do software da Tesla agora têm essa notificação na interface: desvio de faixa detectado, deixe o Full Self-Driving ajudar para que você possa se manter focado. Sim, isso é um bom recurso de segurança, mas ao mesmo tempo, acho que todos concordamos que ainda é preciso estar atento, mesmo supervisionando. A Tesla Manufacturing compartilhou que a produção do Model Q Performance está agora em pleno andamento, mas estou compartilhando isso principalmente para dizer que não, esse veículo não tem acabamento cromado. O que você está vendo nessa imagem é uma de duas coisas: ou é uma fita protetora, ou é simplesmente o reflexo do sol batendo no ângulo perfeito, fazendo parecer cromado. Para ser sincero, uma das minhas implicâncias é quando dizem que a Tesla está esgotada por qualquer período de tempo, porque, na minha opinião, não está esgotada. Apenas as datas de entrega estão sendo adiadas. E sim, não é grande coisa, mas nunca fui fã disso e não gostaria de ver isso se espalhar. De qualquer forma, as entregas do novo Model YL na China agora foram adiadas para novembro, sem surpresa, já que todos os relatórios mostram que esse veículo está vendendo muito bem. A Dub compartilhou um vídeo de um veículo de teste do robotáxi da Tesla em Tempe, Arizona. Já sabíamos que um dos próximos estados para a expansão da Tesla seria o Arizona. E curiosidade, eu realmente morei em Tempe e Chandler por cerca de um ano depois da faculdade. Foi onde fiz meu treinamento para Edward Jones e adorei a região. Mas estou trazendo isso porque o sistema viário daquela área é incrivelmente fácil, basicamente uma grande grade. Houve um tempo em que se esperava que a Tesla lançasse um serviço de robotáxi no Arizona até agosto, mas isso agora foi adiado para o final de setembro, certamente sem promessas, porque mesmo quando a Tesla for aprovada para operar robotáxis no estado, pode não estar pronta para lançar imediatamente. Mas de qualquer forma, deve estar bem próximo. E separadamente, Sawyer entrou em contato com o Departamento de Veículos Motorizados de Nevada e eles disseram que a solicitação da Tesla para obter a certificação de registro de testes foi aprovada pela equipe de licenciamento do Departamento de Veículos Motorizados esta semana. As placas autônomas e o certificado de registro também foram enviados de volta para a Tesla esta semana. Para começar a oferecer oficialmente corridas de robotáxi ao público em Nevada, a Tesla precisará concluir a etapa de autocertificação para operações
para lançar um serviço semelhante ao que tem em Austin? Aqui está aquela confirmação e mais informações sobre essa autocertificação que a Tesla ainda precisa passar. Basicamente, a Tesla envia alguns documentos e informações e, uma vez que tudo seja revisado e todos os requisitos atendidos, o Departamento de Veículos Motorizados emitirá um certificado de conformidade para operações com base no modelo, ano e tipo dos veículos. E considerando que a Tesla já passou por um processo semelhante em outros estados, isso não deve ser tão difícil. A expansão do Full Self-Driving supervisionado está se ampliando a cada dia, com mais pessoas recebendo na Austrália. Lembrete periódico para saber exatamente onde está a liberação manual da porta, seja qual for a versão do Tesla que você possui. Bradford Ferguson compartilhou um lembrete oportuno mostrando um vídeo em que estão em seu veículo, mas isso varia dependendo do modelo que você tem. Isso é importante porque a Bloomberg disse que, quando os Teslas perdem energia, acidentes podem se tornar corridas mortais contra o tempo. Por isso, a SMR chama de Doomberg. Mas falando sério, por favor, saiba disso de cor e garanta que seus passageiros também saibam. Se você acessar o configurador da Tesla para a Cybertruck, verá que há apenas duas variantes, a com tração nas 4 rodas e a Cyberbeast, pelo menos por enquanto. A variante de longa autonomia com tração traseira foi removida completamente. Dado o desempenho geral de vendas da Cybertruck, não me surpreenderia se essa variante não estivesse vendendo bem e não voltasse para um veículo como este. Acredito que a maioria prefira veículos com tração nas 4 rodas. Além disso, essa variante ficou fora de muitos recursos importantes. Até agora, não há informação oficial da Tesla. Ao assistir, talvez já tenha retornado ao configurador. Pode ser limitação na cadeia de suprimentos ou a Tesla preparando uma nova oferta ou variante. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Se você também gosta de ouvir vídeos do YouTube no Tesla via Bluetooth, vai gostar disso. Após uma atualização recente, o atraso de áudio nos veículos mais novos com infoentretenimento, Advanced Micro Devices, foi bastante reduzido. Isso garante botões mais responsivos ao pausar ou reproduzir áudio e vídeos melhor sincronizados com o som. Por enquanto, isso vale apenas para veículos com Advanced Micro Devices. Para esse projeto secreto em que a Tesla está trabalhando, um cliente recebeu este convite. Seja um dos primeiros a fazer um passeio autônomo no robotáxi no final de setembro. Você e sua família poderão experimentar nossa nova tecnologia antes de retirar o Model X. Falamos recentemente sobre o novo centro de entregas na Giga Texas, onde alguns serão convidados a receber seus veículos. Ainda não posso compartilhar tudo, mas devemos esperar mais entregas diretas aos clientes. Haverá esse centro de boas-vindas na Giga Texas. Muita coisa está mudando no pátio de saída. Há discussões sobre talvez um segundo túnel da Boring Company antes do lançamento do Cybercab da Tesla. Agora, as vendas do Model Y disparam. A Giga Texas acrescentou um dia de produção e ampliou o turno em 2 horas. Como Joe Tetmeyer disse, nas sextas-feiras, que normalmente são dias de baixa produção, a taxa de novos Model Y saindo da Giga Texas era de 1 carro por minuto. Por enquanto, saiba que a Tesla tem grandes planos e novidades em andamento na Giga Texas, além de possíveis eventos ainda este ano. E não se esqueça daquele paraíso ecológico que a Tesla também está desenvolvendo em Austin. A partir de quarta-feira desta semana, ZEU foi oficialmente lançado na Las Vegas Strip. As corridas são gratuitas e estão disponíveis pelo aplicativo Zeux. Isso é totalmente sem motorista no robotáxi desenvolvido especialmente para isso. Por enquanto, isso está disponível apenas em alguns destinos na Strip e ao redor dela. E no momento, os passageiros podem entrar na lista de espera para São Francisco, mas ainda não há data de lançamento. Isso será gratuito só no lançamento pela Zeux, pois ainda precisam de aprovação regulatória para cobrar pelas corridas. Todos os embarques e desembarques serão na zona de transporte por aplicativo do destino, o que, claro, facilita muito as coisas para a Zeux. Você sabe que a cobertura da Tesla por alguns meios de comunicação tem sido desfavorável há algum tempo. A tão esperada alta das ações da Tesla fechou o dia em dólares americanos 395,94, subindo 7,36%. Isso enquanto o NDX subiu apenas 0,42%. Enquanto a 3% e a 3%. Portanto, desempenho bem superior das ações da Tesla. O volume foi 116% acima da média. Naturalmente, muita gente está perguntando o que está acontecendo aqui porque é meio difícil apontar uma única coisa, o que, como muitos de vocês sabem, é o que eu sempre digo. Nunca é só uma coisa. Isso porque mais de 80% do volume diário de negociações é algorítmico.
Aqui estão alguns pontos que eu destacaria. Primeiro, alguns podem não gostar, mas é totalmente técnico. Resumindo, 350 era um nível chave e serviu como resistência por muitos meses, e quando rompeu esse nível, bem, tivemos essa alta. No caso da Tesla, ocorre a aprovação do robotáxi em diversos estados. Esperamos que o envolvimento político do Elon seja reduzido. Um novo pacote de remuneração para Elon precisa ser aprovado. Temos instituições com Fear of Missing Out tentando se antecipar à proliferação em larga escala dos robotáxis, à medida que continuam a perceber a realidade desse negócio. Existe a realidade dos dados macroeconômicos que estão se formando para permitir que o Fed retome os cortes de juros. Há o fato de que há uma quantidade recorde de dinheiro em fundos do mercado monetário agora, cerca de 7,6 trilhões de dólares. O raciocínio é, se as taxas caírem, o rendimento livre de risco perde atratividade. Assim, parte dos 7,6 trilhões de dólares pode retornar às ações. Mas, historicamente, será preciso bem mais que um corte de 25 ou 50 pontos base para realmente retirar esse dinheiro da reserva. Nos últimos 42 dias, as ações da Tesla subiram mais de 33%. E para a maioria dos investidores de longo prazo, o que faz a ação se mover em qualquer dia específico realmente não importa. Então, aproveite seus lucros no papel. Espero que você tenha um final de semana maravilhoso e seguro. Então, aproveite seus dias. Conte suas bênçãos, ame as pessoas ao seu redor e um enorme obrigado a todos os meus apoiadores do Patreon.